serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ver, deixe sua Bíblia aberta, vamos ver o PowerPoint da pregação de hoje. Nós estamos iniciando uma nova série hoje. Vai estar na tela ali. O tema da série é os patriarcas. Eu estava de férias, mês de janeiro, retornei para Rondonópolis agora essa semana e me alegro em estar novamente aqui com os irmãos no mês de fevereiro, hoje, primeiro domingo do mês. Vocês lembram de uma vez que eu falei aqui que eu queria ir para São Paulo? Nós tiramos férias uma vez no ano, né? Em janeiro é a minha data de viagem. Durante o ano eu procuro não me ausentar da igreja. Em janeiro, como diminui um pouco mais a correria, né, da igreja, fica mais calma a igreja, as células dão uma parada, é um momento bom para a gente sair de férias. E aí eu falei num momento aqui, não sei se vocês se lembram, que eu queria ir para São Paulo e minha esposa queria para o Nordeste. Vocês sabem quem ganhou a discussão? Pois é, foi para o Nordeste, né? Como um bom marido que sempre obedece a esposa. O pessoal briga comigo, depois desse dia que eu falei, né? Falando sobre o casamento, falando das dificuldades, eu falei desse dia que eu queria ir para São Paulo, passar uns dias em São Paulo, mas a esposa não abria a mão do mar. E aí o pessoal brincou: pastor, você vai para o Nordeste, você já sabe que vai, não tem jeito, vai acabar indo para lá. E fomos, foi muito bom, nós ficamos uns dias lá. Mas assim, sabe, gente, esse negócio de Instagram, né, é tão fake, né, as pessoas postam a foto rindo, aquela beleza, é tanto perrengue que a gente passa na viagem, é tanta prova, é tanta briga, é tanta luta, que você fala: nunca mais vou viajar. É gente mal-humorada, é complicado. Isso porque foi eu, minha esposa e meu filho, só 3. Eu quero ir para lá, não, eu quero ir para cá, eu quero fazer aquilo, eu quero acordar cedo, eu quero acordar tarde. É uma confusão danada. Mas na hora de tirar foto, sorria. Aí tira foto. Mas a gente sabe que é muito bom a gente sair assim, viajar, aproxima mais a família, a gente conecta mais e a gente pensa que é um momento da gente estar em família mesmo nesse momento, né? Fortalecer o laço. Então eu agradeço a todos vocês pelo apoio, pelos irmãos que ficaram aqui trabalhando no mês de janeiro, nas minhas férias. E nós falamos sobre avivamento em janeiro. Um tema muito lindo, tenho certeza que foram cultos maravilhosos. E nós vamos mudar o tema agora. Vamos sempre estar tentando assim trazer um tema novo, renova a audiência. E nós vamos falar sobre os patriarcas, tá? Quem que são os patriarcas? São os primeiros homens da Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó e José. Então no mês de fevereiro, cada domingo, nós vamos falar de um personagem. Hoje nós vamos falar do primeiro personagem, que é Abraão. A semana que vem, o segundo, Isaac, filho dele. Depois o neto dele, Jacó. E depois o bisneto, o José. Então nós vamos cada semana falar de um patriarca. Homens perfeitos? Não. Mas homens de Deus. Os primeiros homens da fé, da Bíblia. Livro de Gênesis. Nós estamos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E vamos aprender algumas coisas com a vida desses personagens. Quem foi Abraão? Abraão é um dos personagens mais importantes. Talvez você fale: pastor, eu não conheço Abraão. Vai conhecer hoje aqui. Vai ser muito bom essa pregação para você conhecer a história dele, se você não conhece. E Abraão, ele é tão importante na Bíblia, que o Novo Testamento cita o Abraão. Tiago: se cumpriu a escritura que diz:
Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha o que fala o livro de Tiago, no Novo Testamento, fala que ele era chamado de amigo de Deus. E muitas passagens da Bíblia falam de Abraão. O Salmo 47 fala assim: os nobres dos povos se reúnem como o povo de Deus, do povo do Deus de Abraão. Olha como que o salmista fala, o povo do Deus de Abraão. Então, eu creio que é tão importante hoje a gente estudar aqui a vida desse homem, Abraão, nas células, semana, tão importante a gente estudar, porque Abraão, ele vai se destacar como essa figura primeira no livro de Gênesis, o patriarca. E as 3 grandes religiões mundiais admiram o Abraão, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Até o islamismo, os muçulmanos, eles admiram demais Abraão como um grande patriarca. Então, os cristãos, os judeus e os muçulmanos têm Abraão como um pai da fé. A história dele começa no capítulo 12, onde a primeira vez na Bíblia vai aparecer o nome dele, Abraão. E na realidade não vai aparecer Abraão, vai aparecer Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O nome dele não era Abraão, o nome dele primeiro é Abrão. E Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, assim como Deus fez em outras passagens, como Jacó, Israel, Simão, Pedro, e outras passagens da Bíblia. Assim também o nome dele não é Abraão, o nome dele primeiro é Abrão. Nós vamos ver o motivo da mudança. O capítulo 12 de Gênesis inaugura um novo momento em Gênesis, porque do capítulo 1 ao 11 de Gênesis fala do quê? Criação do mundo. Você lembra lá de Adão e Eva, a queda, dilúvio, Noé, a Torre de Babel. Então, o capítulo 1 ao 11 vai falar sobre assuntos relacionados ao mundo inteiro, mas quando chega no capítulo 12, vai focar em Abraão e nos patriarcas. Então, a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus começa a tratar a humanidade através de pessoas. E a primeira pessoa que tão importante na formação da nossa fé, da história do cristianismo, do judaísmo, é o Abraão. O nome dele, Abrão, que significa pai exaltado. E no capítulo 17, depois se você quiser conferir, Deus vai mudar o nome dele para Abraão, que significa pai de uma multidão. Então, geralmente quando a gente encontra pessoas, é difícil a gente encontrar um Abrão. Eu conheço um Abrão aqui em Rondonópolis, Abrão. Mas geralmente o pessoal é mais Abraão. A gente é difícil ver alguém chamando Abrão. Mas é certo que o nome dele realmente inicial era esse, com um A só, Abrão. E no capítulo 17, verso 5, Abraão. Então nós vamos sempre falar Abraão, Abraão, Abraão. Mas uma curiosidade é você saber que o nome dele inicial é Abrão. E Deus faz 3 promessas para ele. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e eu abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. 3 promessas, quais são elas? A primeira, uma terra.
O verso 1 fala: vai para a terra que te mostrarei. A segunda promessa, uma grande família, que se tornaria uma grande nação. Verso 2, de ti farei uma grande nação. E a terceira promessa, uma bênção especial que atingiria todas as pessoas da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual que é a primeira promessa? Uma terra, Canaã. Se você está lendo a Bíblia inteira, e eu quero desafiar você a esse ano ler a Bíblia inteira, você vai vendo Gênesis, Êxodo, Levítico, eles vão se dirigir a uma terra, a terra de Canaã. Josué, Calebe, eles vão entrar nessa terra prometida, eles vão morar no deserto. Então era uma promessa de uma terra. A segunda promessa, de ti farei uma grande nação. Qual é essa nação? Israel. Se você assiste um pouco de noticiário, você deve saber o que está acontecendo lá agora. Hamas, a invasão do Hamas dentro de Israel levou pessoas sequestradas. Agora estão libertando pessoas, me parece, cada semana 3, 4 pessoas. Pessoas que ficaram mais de 1 ano num cativeiro, presas. Esse povo aqui que está falando. E terceiro, uma bênção especial. Por que essa bênção? Porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele vem dessa descendência. Jesus Cristo era judeu. Então essa bênção que atingiria todas as nações, que foi o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vem da descendência, todo esse povo judeu. E Deus fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. É admirável o capítulo 12, o que Deus fala para Abraão. Abraão, vai para algum lugar desconhecido, vai para uma terra desconhecida. Imagine você no lugar de Abraão. Você está lá na sua casa, Deus aparece para você, você está em oração, Deus fala assim: sai da tua terra, sai de Rondonópolis. Aí você fala: Senhor, para onde eu vou? Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Talvez para nós hoje é até fácil pensar nisso, porque hoje a gente chama um caminhão de mudança, a gente tem o Google Maps, a gente tem internet, mas na época, gente, não tinha nenhuma informação para onde ele ia. A viagem, muitas vezes, de camelo, vamos pôr em cima do camelo aqui o que couber, e o que não tem fica para trás. Não tem esse negócio de vai na frente, manda a esposa de avião, vai lá para o apartamento que já está alugado, aluga hoje pela internet. Não, fica no Airbnb. Não. Aqui, eu fico imaginando ele com os vizinhos dele falando: ô Abraão, o que está acontecendo? A gente está vendo aí você arrumando as malas. Eu estou de mudança. E você vai para onde? Não sei. Para onde Deus mandar. E a Bíblia fala que ele obedeceu a voz de Deus, que ele saiu, e ele foi, sem saber para onde ia, sem saber onde era esse lugar, onde Deus disse: vai, porque eu vou formar um povo. Hoje a gente vai lá passear em Jerusalém, está tudo organizado, eles têm um dos maiores exércitos, mas na época, para onde eu vou, Senhor? Não tinha. Hoje o Monte Moriá, lá, o monte que hoje, no centro de Jerusalém, na época era um mato. Vai para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece à voz de Deus e vai. E Deus promete um filho, no capítulo 15,
Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? Bom, a primeira promessa, que ele teria uma terra. A segunda promessa é que ele seria uma grande nação. Mas como que ele seria uma grande nação se ele não podia ter filho? Como que eles teriam uma grande descendência, Deus prometeu para ele, se ele não, a Sara era estéril, a mulher dele. Deus havia prometido, mas agora bate uma insegurança. Ele fala: Senhor, será que é o Damasceno Eliezer? Possivelmente esse moço que aparece aí no texto era um servo dele, criado na casa dele, talvez um jovem de confiança, aquele jovem que tem aptidão, relacionamento, que é uma pessoa desenrolada, como a gente fala. Talvez ele falou: será que é esse jovem que vai ser? Mas Deus responde para ele, no verso 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus falou para ele: Abrão, não é o Damasceno Eliezer, seu filho, o que vai dar continuidade, não é ele, é o que será gerado de dentro de você. Está relacionado a uma coisa que ele daria. Esse filho seria do seu sangue, seria do ventre da Sara. Não será o Damasceno Eliezer, mas a Sara vai gerar, você vai gerar esse filho. E Deus fala para ele, então conduziu até afora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele morava num deserto, não tinha essa claridade da cidade, iluminação nos postes. Então ele vê aquela escuridão. O que você vê num deserto? Você vê as estrelas. E ele olha para o céu e Deus fala: se você pode, conte-as, assim será a tua posteridade. Deus falou muito claro que ele teria um filho. E você sabe da história que ele tentou dar um jeitinho na caminhada. A Sara disse: tem uma relação com a minha escrava, faça um filho com ela. E aquilo ali foi só atrapalhando o processo, não teve paciência. Mas Deus falou muito claro que nasceria dele, do seu ventre, da Sara, Deus daria esse filho. Não era para ele apressar, não era para ele tentar resolver, era para ele ter paciência. E o livro de Hebreus cita esse momento, fala: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. O autor de Hebreus está citando lá a experiência que ele teve das estrelas. Gênesis 15. É inumerável como a areia, porque um pouquinho antes Deus também fala das areias. Você pode contar as areias do mar? E aquele menino, pessoal, vai nascer no capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe fala. Olha, as coisas acontecem não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Aquela promessa que tinha sido feita lá no capítulo 12, e quando a gente passa as páginas da Bíblia, gente, a gente pensa que passa rápido. Não, às vezes demora muito tempo. Sabe quanto tempo
demorou para o filho dele nascer, desde que ele saiu da sua terra? 25 anos. 25 anos esperando uma promessa de Deus. A gente não tem paciência. 25 anos não é muito tempo. Deus cumpriu a promessa. Às vezes eles duvidaram, outras vezes eles ficaram confusos, outras vezes eles tentaram resolver. São seres humanos, nós também somos. Nós cremos em Deus, mas às vezes bate uma dúvida, um medo, uma impaciência. Por isso que esses homens, eles não eram perfeitos. Mas Deus cumpriu aqui, na hora certa, o Senhor cumpriu. E sabe qual que é o nome desse menino? Isaac. Isaac, porque significa riso. Riso. Quando a Sara descobre que ela vai ser mãe, ela ri. Mas ela não ri somente de alegria, ela ri também de dúvida, de incerteza, de será que Deus pode fazer isso com uma idosa? Mas Deus fez. E aí sempre que talvez ela chamava o seu filho, ou Abraão, ou Isaac, acho que eles lembravam, nossa, quanto tempo a gente esperou esse menino, quanto tempo a gente aguardou, muitas vezes desanimamos, muitas vezes achamos que era o Damasceno Eliezer, depois achamos que ia ser com a escrava, mas Deus fez, na hora dele, Ele cumpriu, apesar da nossa impaciência, apesar das nossas manobras, Deus fez. Isaac, riso, aquele menino foi um motivo de alegria, mas também foi um motivo de muita dúvida, de muita incerteza, de muita, será, Senhor, que você vai fazer isso mesmo conosco? E a última cena que eu quero trazer de Abraão, porque é muito rico, são muitos capítulos em Gênesis que falam da vida dele, eu não vou ficar aqui falando todos os detalhes, porque nós temos um tempo breve aqui, mas depois você pode pesquisar mais, hoje temos YouTube, você pode pesquisar mais da história de Abraão, mas eu quero destacar aqui o sacrifício de Isaac, o capítulo 22, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que o texto fala, pôs Deus Abraão à prova, foi um teste que ele passou, talvez o teste mais difícil. Qual que era o teste? Ele tinha que sacrificar o filho Isaac. Ele tinha que dar o Isaac para Deus. O texto é muito claro. Toma teu filho, teu único filho, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Você não sabe o que é holocausto, mas Abraão sabia. Holocausto era um sacrifício a Deus. Era uma ovelha que era colocada em um altar, e aquela ovelha era consagrada ali, a morte daquele animal. Isso eles conheciam, fazia parte. Depois, quando você vai ver lá no tabernáculo, havia esse tipo de oferta, pelo perdão dos seus pecados, um animal. Você fez um pecado, você ia lá, levava aquele animal, e aquele animal representava você. Isso era, antes da morte de Jesus, isso era feito no Antigo Testamento. Então, Abraão sabia o que estava acontecendo. Abraão entendeu o que Deus estava pedindo. Talvez você não entender isso hoje, falar, oferece teu filho em holocausto. Você fala assim, Deus, traduz. É para mandar ele fazer vestibular de medicina, é isso que você quer?
Ou é para ele ser pastor? Não, é holocausto, é morte. Isaac, aqui, talvez ele tinha uns 13 anos de idade. Eles acordam de madrugada, arrumam os camelos e levam e vão até o lugar que Deus disse que era o Monte Moriá. Gente, você acha que foi fácil para Abraão essa viagem? Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui de 13 anos, 12 anos? Ou simplesmente tem um filho? Como que é isso? Deus pedir para você um holocausto do seu próprio filho, filho que foi esperado, filho que foi prometido. E você sabe assim, Abraão era velho, né? Quando você tem um filho velho, você já não é mais um pai, você é quase um pai-avô. E você sabe que avô é só amor. Avô não corrige, avô não diz não, avô não bate, avô só ama e beija. Então, Abraão, aquele menino, já era menino da velhice, era só amor. Como sacrificar meu filho neto, praticamente já idoso? Mas Abraão foi aonde Deus mandou. Uma viagem longa, possivelmente essa viagem foi feita por etapas. Eles iam, andavam um pouco, paravam, dormiam, depois iam mais um pouco, porque não existia o que nós temos hoje, carro, combustível, ônibus, era tudo feito à base de animais. E eles chegam lá no local, e depois você lê o capítulo 22, uma hora eles estão subindo, e o Isaac faz uma pergunta. Isaac fala assim: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o holocausto? Pai, cadê o sacrifício? E Abraão tem uma resposta ali maravilhosa. Ele fala assim: meu filho, Deus proverá o sacrifício. E era o filho dele. E eles chegam em cima do monte. Isaac sabia o que estava acontecendo. Ele conhecia um holocausto. O pai dele coloca ele em cima de pedras. O pai dele amarra as suas mãos. Isaac, 13 anos, poderia sair correndo, o idoso Abraão não ia correr atrás de Isaac, mas Isaac se entrega, Isaac permite, Isaac deita, e Abraão pega o seu cutelo, e a hora que Abraão vai fazer o sacrifício que ele ia fazer, diz a Bíblia que ele, ao levantar o cutelo, Deus disse: para, você passou no teste, você me deu aquilo que eu pedi, ou seja, eu sou mais importante, Abraão, até mesmo do que esse menino que foi tão esperado, que foi tão sonhado, e eu não quero matar o teu garoto, era uma prova. Pode soltar um menino, está ali entre as árvores um sacrifício. E Abraão então libera o garoto e mata o sacrifício no altar. E essa experiência também é contada em Hebreus 11. Passa para mim, Vicky. Hebreus 11, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Ofereceu, né? Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O texto é muito claro.
Abraão, ele ia mesmo sacrificar, porque ele considerou que Deus era poderoso, até se fosse o caso, ressuscitar o menino. Assim deve ser a nossa fé hoje. Eu quero encerrar com 3 aplicações práticas, para a gente não alongar muito o horário. A primeira, vamos ler na tela a primeira aplicação prática, vamos lá? Obediência em situações desconhecidas. Gente, a vida de Abraão, Deus fala para ele, vai para uma terra. Sabe o que fala o texto? Abraão partiu. Abraão foi. Ele obedeceu. Depois Deus manda ele sacrificar Isaque. Ele acorda cedo, arruma os camelos e vai. Eu quero desafiar você hoje a pensar que você pode também receber de Deus algumas missões, alguma orientação, e você está disposto a obedecer. Por exemplo, se você está em oração, ou você está lendo a palavra, e você sente que é momento de você, por exemplo, sair daquele emprego e ir para o outro emprego, eu não sei, isso é você com Deus. Você estaria disposto realmente a obedecer a voz de Deus? Porque Deus fala com a gente, Deus dá a direção. A questão é se nós estamos prontos para obedecer a voz dEle. Se Deus fala para nós mudarmos de cidade, será que nós estamos dispostos a abandonar o conforto, o nosso já costume, e dizer, Senhor, eu estou aqui para obedecer a Tua voz? A segunda aplicação, vamos ver na tela a segunda, paciência diante das promessas. Deus falou que ele seria uma grande nação, mas como se a Sara era estéril, ou ele era estéril, não tinha exame para saber se era ele, se era ela, se ela talvez. Mas é certo que aquele menino não vinha, não nascia, ela já era velha, a Sara. Demorou 25 anos para ela engravidar. Nem sempre quando Deus nos dá uma promessa, vai acontecer amanhã. É tempo. Deus fala com você, ó meu filho, você vai chegar lá no seu trabalho, Deus vai colocar você num lugar alto. Você acha que vai ser amanhã? Às vezes passa 10, passa 20, passa 25 anos para você chegar aonde Deus disse que você chegaria. Mas será que nós temos essa paciência? Muitas vezes nós queremos, no nosso momento, no nosso tempo, queremos às vezes dar um jeitinho, fazer como Abraão foi lá com a escrava lá, deu um jeitinho, nasceu Ismael, que foi um problema, até hoje é um problema essa história entre Ismael e Isaque. Então, será que a paciência não deve ser exercida por nós ainda hoje? Terceiro, passe para mim, vamos ler lá o terceiro. Entrega e confiança. Faça você, Vicky. Entrega e confiança absoluta é o terceiro tópico. Gente, se coloque no lugar de Abraão. Abraão, ofereça o seu filho em holocausto. Ofereça o seu filho em sacrifício.
você teria essa capacidade de entregar o seu filho? Você teria a capacidade de confiar? Quer que eu passe aqui, Vicky? Meu Jesus. Será que a gente teria condição de chegar lá, amarrar o nosso filho, pegar uma faca, um cutelo e dizer: Senhor, se está pedindo isso, está aqui, meu filho, eu te devolvo, eu te entrego. Claro que nós não vamos fazer isso, porque nós não estamos falando aqui de assassinato. O que Deus queria era o coração de Abraão. Com Abraão, acontece conosco. Ainda hoje Deus nos dá direção, Deus nos mostra caminhos, Deus pede que nós desenvolvamos a paciência, e até hoje Deus espera que nós entregamos e confiamos absolutamente tudo nas mãos dEle. Esse é um chamado ainda hoje, para os cristãos de hoje, confiar em Deus, entregar a Deus, obedecer a Deus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu não sei, Pai, como o Senhor trata cada pessoa que está aqui hoje. Eu não sei o Teu propósito para cada um de nós aqui. Talvez o Senhor vai dar uma missão para alguns aqui, ou já deu essa missão, e o Senhor fala: vai para lá, vai para cá, fica aqui. Compete a nós obedecer a Tua voz, dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ó Pai, ajuda-nos a confiar que o Senhor está guiando os nossos passos. Abraão nem imaginava o que seria Israel, a nação de Israel hoje, mas ele foi chamado: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, nós estamos aqui como servos nessa noite, desejosos ainda hoje fazer a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E sabemos que a Tua vontade muitas vezes não é a nossa, mas nós nos dispomos a fazer sempre a Sua vontade, Senhor. Dá-nos paciência no meio da caminhada, dá-nos paciência entre a promessa e o seu cumprimento, e dá-nos um coração disposto a entregar a Ti aquilo que nós temos de mais precioso, que às vezes são os nossos filhos, mas nós entregamos tudo que somos, Pai, tudo que temos, tudo é do Senhor, Pai, e confiamos que o Senhor tem coisas boas para os seus filhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.